Olá, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Bia Pasqualino e você está no podcast A La Cubana. Aqui eu falo todas as semanas sobre a ilha socialista do Caribe. Já estou gravando com muita gente para termos episódios em dezembro e vamos ver como é que vai seguir isso aí, tá bom? Foi uma entrevista que o próprio Fidel disse que é a mais longa entrevista que ele já deu. A entrevista durou 13 horas. Falei, comandante, o senhor pode entender de revolução, de beisebol, de basquete. Agora de futebol você não entende coisa alguma. Ô Bia, eu já fui a Cuba mais de 100 vezes. Não. Hoje eu converso com o jornalista Breno Altman e a gente falou sobre bastidores de entrevistas com Fidel, passamos pela história e economia de Cuba, falamos sobre dica de música cubana, então fica aí que o episódio rendeu. Mas antes, se você ainda não clicou no seu tocador de podcast para seguir o nosso canal do A La Cubana, eu te peço para fazer isso porque me ajuda muito em fazer esse podcast chegar a mais pessoas, porque aí o algoritmo entende que ele deve distribuir mais esse conteúdo. E vamos lá, que ter a palavra Cuba tanto no nome do podcast como nos episódios não me ajuda muito, né? Porque o algoritmo já deve fazer um bom filtro. Então eu conto com a ajuda de vocês para seguir o canal e também divulgar o link para amigos, para família, para quem vai para Cuba, para quem já foi. E aí a gente vai aumentando a nossa comunidade por aqui. Esse podcast está sendo produzido pela Rádio Tertúlia, que é a minha produtora, que fica aqui em São Paulo e de onde eu estou aqui falando direto do nosso estúdio. Então vamos lá ouvir o convidado especial deste terceiro episódio do podcast A La Cubana. Eu trago aqui o fundador do site Opera Mundi e companheiro de luta e de profissão, o jornalista Breno Altman. Bem-vindo, Breno, ao nosso podcast. Obrigado, Bia. Muito agradecido pelo convite. Uma honra, um prazer. Breno, vamos lá. Eu podia começar com formalidades, perguntas assim, cabeça, mas eu vou começar com uma coisa que eu sempre quis perguntar para você, que é assim... Você fez entrevistas com o Fidel, né? E eu morro de inveja disso. Então, confesso. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi fazer essas entrevistas, em que ocasiões, como é que foi isso para... Quero conhecer essa sua história de bastidor. E se a gente pode ver, ler, ouvir, enfim, essas entrevistas que eu procurei, confesso que eu não achei. Eu fiz 2 entrevistas com o Fidel. As 2 entrevistas que eu fiz foram para uma revista que não existe mais, que é a revista Reportagem. Ah, sim. A revista Reportagem era dirigida pelo Raimundo Pereira. Não é? As entrevistas ocorreram em anos sucessivos. Uma foi em 2000 e outra em 2001. A revista Reportagem não foi digitalizada ainda. Eu mesmo não tenho essa segunda entrevista. Puxa. Que é a principal delas. A primeira foi uma entrevista que virou um perfil. Tá. E a segunda foi uma entrevista que o próprio Fidel disse que é a mais longa entrevista que ele já deu. A entrevista durou 13 horas. Meu Deus, Breno! Você sabe segurar o entrevistado, hein, Breno? No caso, foi o entrevistado que segurou o entrevistador. Boa. Eu me lembro que a entrevista com ele começou às 4 horas da manhã, eu acho que era de um sábado para o domingo. Eu tinha um voo marcado para as 11 da manhã para retornar ao Brasil. Eu tinha que estar no Brasil na segunda-feira. E a entrevista foi até às 5 da tarde do outro dia. Eu perdi meu voo. Eu me lembro que o Fidel deu um jeito, a assessoria do Fidel deu um jeito, porque ele sabia da importância de eu estar no Brasil. Já era o início da campanha presidencial de 2002. Então a entrevista foi de 2001 para 2002. Tá. E ele deu um jeito de um avião cubano me levar até Caracas, e de Caracas eu poder pegar um voo. Naquela época tinha um voo direto da TAM de Caracas a São Paulo, para eu poder chegar a tempo do meu compromisso na segunda-feira. Mas a entrevista durou 13 horas. Não foi uma entrevista planejada essa segunda, a primeira foi. A segunda não foi uma entrevista planejada. Eu estava numa atividade, fazendo uma matéria para a revista Reportagem, do Raimundo Pereira. Eu estava fazendo uma matéria sobre uma atividade de solidariedade a Cuba que estava acontecendo em Havana naquele momento. Terminou a atividade, o Fidel estava no palco, o Fidel estava falando com um grupo de pessoas lá na frente, e ele estava falando sobre futebol, sobre o Maradona. Maradona
estava ainda lá por Cuba fazendo tratamento de desintoxicação. Lorival, Maradona fazia questão de escancarar, como a gente viu aí nas imagens, escancarar no corpo, inclusive, as preferências políticas dele, né? No ombro direito, o Ernesto Che Guevara, e na coxa esquerda, que era a perna boa, né, a imagem, a tatuagem do Fidel Castro, né? Ele conheceu o Fidel em 87, um ano depois da Copa, da qual ele foi um herói, né? E ele passou a frequentar Cuba. E o Fidel falando sobre futebol, sobre Maradona, e ao meu juízo de brasileiro santista, falando um monte de barbaridade. E eu interrompi o Fidel e falei, comandante, o senhor pode entender de revolução, de beisebol, de basquete, agora de futebol você não entende coisa alguma. Mentira que você falou isso. Eu falei, o Maradona, para chegar a ser o melhor da história, ele teria que ser multiplicado por 5, que é o tamanho que é o cálculo que precisaria para ele chegar no tamanho do Pelé. Não tem qualquer comparação. No Brasil tem uns 5 melhores que o Maradona. E a resposta? E ele ficou impactado. Assim começou uma discussão e ele foi sempre muito bem-humorado. Ele disse, eu de fato não conheço futebol, estou aprendendo agora. Eu falei, não, aqui eu posso comentar sobre futebol, a gente pode comentar. Aí eu falei, ok, você vai ser meu professor. Então, de futebol. Aí eu falei, e o que você quer em troca? Eu falei, uma entrevista exclusiva essa noite ainda. Excelente! E eu ri e fui embora. Quando eu estou já quase fora do Palácio das Convenções, vem esbaforido um assessor do Fidel. Você, Breno, periodista, o comandante está te chamando. Me chamando para quê? Ele vai dar entrevista agora para você. E eu falei, putz, eu vou ter que improvisar essa entrevista, porque eu não estava no meu... E aí, fui fazer entrevista com ele. Uma coisa curiosa, ele nunca faz uma refeição plena, ele comia de pouquinho em pouquinho, a cada hora e meia. Que ajuizado. 13 horas, ele já era um homem de quase 80 anos, né? Sim. Uhum. 2000, ele é de 25, ele então tinha 75 anos. Uhum. Ele não levantou uma única vez para ir ao banheiro. Gente, que preparo é esse? E foi uma entrevista sobre um monte de assuntos, vários desses assuntos. Ele depois falou: isso eu não quero que publique, isso eu não quero que... Teve vários off a posterior. Ele comentava, falava, e aí dizia: isso eu não quero. Quis conversar com você essa parte, mas fica entre nós. Não, e aí a conversa foi, assim, muito livre. Tá. E acabou dando... A entrevista foi editada, foi publicada na revista Reportagem. Eu me lembro que foi numa edição que saiu para o Fórum Social Mundial de 2002. Olha só. E foi publicada em 20 páginas. Nossa. 24 páginas. Era enorme a entrevista. Editada, claro, 13 horas editado já dá. E essa foi a história dessa entrevista. A do Perfil foi mais curta. Você não tem nenhuma das duas para a gente ler? Não, porque ambas foram para a revista Reportagem. E eu tenho esse problema de ser um péssimo colecionador do que eu faço e também o problema de ter me casado muitas vezes. Foi deixando pelo caminho umas caixas, né, Breno? Então, meus arquivos foram se espalhando. Você democratizou o seu arquivo, vamos dizer assim. Então, toda vez que eu preciso de algo muito, assim, mais antigo, eu preciso fazer uma pesquisa... emocional também. Não. Todas as minhas ex-esposas são todas as minhas ex-companheiras são minhas melhores amigas. Então isso não tem problema. Ai, olha, te achei elevado. Todas bom. São minhas melhores amigas. Puxa. Então é só ligar e pedir. Vou ligar para elas. Me dá o telefone que eu quero as fitas também, para a gente passar aqui. As fitas, talvez descubra essas fitas nos próximos dias. Porque eu estou fazendo uma pequena reforma numa bibliotequinha que eu tenho aqui em casa. E estão nessas caixas. Tem umas caixas ali que eu sei que estão lá as fitas. Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que estão lá. Você tem alguma viagem para Cuba em perspectiva aí ou ainda não? Eu estou ensaiando um misto de conversas e férias em Cuba em janeiro. Ai, gostei. Parece bom. Eu fui esse ano umas 2 vezes a trabalho, sempre. Você já foi esse ano? Olha, eu não sabia. Ô, Bia, eu já fui a Cuba mais de 100 vezes. Não. Então tá, então acho que se você que devia ficar aqui fazendo esse podcast. Mais de 100 vezes. Eu tava outro dia,
Há um tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás, eu perguntei isso, porque eles são muito organizados em Cuba, né? Uhum. Quantas vezes eu tinha entrado em Cuba? E eles me contaram que eu tinha entrado em Cuba, isso já tem um tempo, eu tinha entrado em Cuba 97 vezes. Breno do céu, você conhece muita coisa, que legal. Não, eu conheço pouco. Sabe por quê? Porque eu sempre fui a trabalho. Uma vez eu passei, entendeu? Eu sempre fui para uma conferência, para uma convenção, para um congresso, para uma entrevista. Entrevistar o Fidel, né? Umas coisas assim que não. Então, mas aí tá, aí eu conheço muito Havana, eu conheço bem Havana. Fui pouco às outras cidades, Sei. poucas vezes a Santiago, Uhum. a Santa Clara, alguma outra cidade que eu tenha ido. Mas conhecer Cuba, eu não conheço. Eu não conheço a fundo. Eu conheço Havana. Uhum. Havana conheço bem. Havana não é Cuba, né? Eles sempre falam isso. Em Havana, eu fui até obrigado aí, a convite do comandante Fidel Castro, a um jogo de beisebol, uma das piores experiências da minha vida. Como assim? Vai ter que contar, desculpa. Vamos lá. Beisebol é a coisa mais insuportável que existe, né, Bia? Bia, um jogo de beisebol pode durar 3, 4 horas. Não sabia, nunca vi, nunca tive oportunidade. Só é superado pelo cricket, porque o cricket pode durar 24 horas. Credo. Quando tem esses jogos Índia versus Paquistão, as pessoas levam comida, tenda para o estádio. O jogo de beisebol é um jogo, aos meus olhos, incompreensível. Deve ser até divertido jogar, para criança jogar, mas é um negócio, eu não consigo entender como é que é o beisebol, e é muito chato. É muito chato. Eu estava ali, não fui o único convidado, o Fidel tinha convidado outros jornalistas para ir assistir no estádio que tinha sido reformado ali. E aí ele perguntou, e aí, gostaram? Aí eu perco as relações, mas não perco a piada, né? Aí eu perguntei, comandante, eu devo ser simpático ou sincero? E o que ele escolheu? Ele escolheu sincero, por supuesto sincero. Presidente, isso é muito chato. Isso, eu não entendo por que vocês gostam desse esporte. Muito bom. E aí ele ficou meio assim, não, porque você não entende nada. Isso também é verdade. Mas veja, presidente, qualquer um que assiste um jogo de futebol, mesmo que tenha chegado de Marte, olhou um jogo de futebol por 15 minutos, entendeu tudo. Ninguém precisa explicar. Lá no Brasil, o sujeito nasce, antes de mamar, ele já entende futebol. Esse jogo aqui é muito complicado. E é muito demorado, ninguém sabe que horas vai acabar. É uma coisa meio complicada. Ficou ali. Ainda não era a fase pró-futebol dele, ele ainda não era amigo do Maradona nessa época, então ficou meio... Falando, isso não dá, isso aqui é um... Você cometeu um sincericídio. Mas era um... Ele gostava de esporte, ele né? Gostava, ele gostava muito de esporte. Muito legal essas histórias. Bom, Breno, eu comecei esse podcast recentemente, a gente está no 3º episódio, principalmente porque eu estou angustiada, como muita gente, muitos dos nossos ouvintes também, com a situação lá em Cuba, mais recente, e que é complexa, e seja do ponto de vista da crise energética, da questão da soberania alimentar, enfim, do bloqueio. Então a ideia é conversar com você também sobre isso, mas antes eu conversei com uma amiga jornalista cubana que está lá, e ela é diretora de uma rádio que se chama La Voz del Litoral, que é de Santa Cruz del Norte, e ela se chama Amparo Álvares Rodrigues, e eu pedi para ela me explicar um pouquinho da situação, e eu vou colocar para a gente ouvir, e aí a gente engata sobre a análise dos dias de hoje, pode ser? Claro. Y cuando te hablo de dificultades energéticas, de combustible, solo hay que pensar. E quando falo de dificuldades energéticas de combustível, só tenho que pensar no que pode fazer um país quando não pode acessar os combustíveis que necessita a indústria. A fábrica não pode trabalhar ou se limita a trabalhar, porque não existe o combustível. Isso nos acontece todo mês. Aqui há um controle rígido na distribuição de combustível para que cada empresa possa utilizá-lo da maneira mais eficiente e cumprir com sua missão ou objetivo pelo qual foi criada. Essa é uma das problemáticas mais significativas porque atrapalha os processos produtivos de cada uma das fábricas dos centros de produção e de cada uma das projeções que o país tem para o seu desenvolvimento. Se hablamos de ello, tenemos que hablar de la producción de alimentos. Se falamos disso, precisamos falar da produção de alimentos. Aqui em Cuba, manuseia-se o conceito de soberania alimentar.
um conceito no qual se tem trabalhado, porque expressa a capacidade que o país tem de poder produzir os alimentos que a população necessita. E quando falo do país, não estou pensando nos líderes, estou pensando no próprio povo, em cada território. Hoje, se trabalha para que os territórios possam ser autossuficientes. Hoje se trabalha na utilização da ciência para o desenvolvimento da produção agrícola. Cuba ha aplicado en estos últimos años muchas medidas. Cuba tem aplicado nos últimos anos diversas medidas do ponto de vista econômico para conseguir desenvolver nossa economia. E nessa soberania alimentar reside a nossa vida. Porque se estamos limitados a ter relações comerciais, também estamos sendo sujeitos de uma política cruel com a finalidade de asfixiar o povo cubano pela fome. E isso não será possível. Nós nos reinventamos, nós trabalhamos e dos territórios estamos tentando produzir o que precisamos para viver. Isso é de extraordinária importância para o futuro da nossa pátria. Que dizer-lhe? Muitas medidas foram aplicadas para lidar com essa situação e até mesmo foram criadas formas de gestão não estatal, porque não são do Estado. São pessoas que têm capacidade para desenvolver qualquer atividade dos serviços que está dentro da normativa, desde um restaurante até a capacidade de poder importar produtos e vendê-los ao povo. O país faz um esforço extraordinário para garantir os produtos da cesta básica. E a cesta básica, para quem não sabe o que é uma série de produtos que o Estado garante mensalmente a cada cidadão. E também trabalhamos no desenvolvimento local. É importante que cada território, cada localidade, cada município possa ser capaz de gerar a maior quantidade de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades da população. Agora, outros também perguntam bem, como é Cuba? Olha, em Cuba há tranquilidade porque a maioria da população confia na revolução em Cuba. Há tranquilidade porque, no final, pode haver pessoas que se manifestem o que é seu direito, porque assim estabelece a Constituição. Você pode se expressar livremente, desde que o faça com respeito, desde que utilize as vias que o país tem para você expor suas inquietações, necessidades, preocupações. Sus preocupaciones. Bom, Breno, esse áudio da Amparo passa por diversos assuntos, mas a ideia era dar um panorama mais geral sobre a ilha hoje, mas eu queria te confessar que da primeira vez que eu fui para Cuba, que foi em 2003, desculpa, mais de 20 anos atrás, e agora eu fui em 2022, eu tenho sempre uma dificuldade, e aí a minha pergunta vai nessa linha. Eu tenho dificuldade em conseguir claramente separar quais desses problemas são referentes ao bloqueio dos Estados Unidos, quais são problemas que são derivados do socialismo ou da Revolução Cubana em si, ou de gestão administrativa, enfim. Como é que você está analisando hoje a situação em Cuba? Olha, Bia, eu acho que a gente não pode, não deve analisar esses fatores em separado, porque eu acredito que eles constituam uma cadeia de acontecimentos, cujo epicentro é o bloqueio. Entendi. Diante do bloqueio, decisões foram tomadas. E essas decisões, algumas foram corretas e outras foram incorretas. Mas o bloqueio é o fator fundamental. É evidente que a gente não pode buscar uma história contrafactual, mas vamos usar aqui a liberdade poética de fazer a seguinte pergunta. E se não tivesse havido bloqueio? E se os Estados Unidos tivessem aceitado que Cuba seria socialista a 90 milhas da Flórida? Qual o curso que Cuba poderia ter tido? E é evidente pelos números que a economia cubana teria florescido num outro modo de produção, com muito maior intensidade e equilíbrio social que qualquer outra economia latino-americana, porque Cuba conseguiu este tipo de resultado mesmo com o bloqueio, não é? Portanto, o bloqueio é um fator fundamental. Não é possível sequer analisar os erros da Revolução Cubana sem a gente tratar do bloqueio. E é também importante, para analisar esses erros, a gente sempre se lembrar que Cuba é uma ilha pobre. Eu não aqui me refiro à pobreza social. Eu aqui me refiro a uma pobreza insuperável, a pobreza natural. Cuba não tem petróleo, Cuba não tem minérios nobres, Cuba não tem nenhum tipo de riqueza natural que pudesse alavancar a autonomia econômica do país. Tá. Uhum.
Portanto, qualquer solução para a economia cubana, no passado, no presente ou no futuro, no capitalismo ou no socialismo, depende da integração internacional de Cuba. Cuba não é capaz de ter uma autonomia econômica autárquica, ou seja, Cuba não é capaz de desenvolver sua economia numa situação de isolamento. Poucos países o são. E Cuba sofreu um duplo processo concomitante, a gente não pode esquecer disso. E a essa altura, um terceiro processo concomitante. Havia o bloqueio. O bloqueio. O bloqueio foi instalado oficialmente em 7 de fevereiro de 62. Então, lá vão 62 anos. O bloqueio foi sendo radicalizado com o tempo, até o presente momento. Ele não sofreu, salvo num curto período, entre 2015 e 2017, um período de 2-3 anos, ele nunca foi amenizado, ele sempre foi radicalizado. Houve um momento, nos anos 60, em que houve uma compensação a esse bloqueio. Essa compensação foi a integração de Cuba ao campo socialista. Cuba se inseriu internacionalmente, ela foi forçosamente desinserida da economia ocidental e se inseriu na economia socialista, com dificuldades geográficas para começo de conversa, porque uma coisa é você ter um parceiro a 90 milhas, como era os Estados Unidos consumiam 75% das importações cubanas. Puxa, tudo isso? Os Estados Unidos eram a origem de 60% das importações que Cuba necessitava fazer para abastecer o mercado interno. Então era uma relação ditada até, entre outros motivos, pela proximidade geográfica. O preço de frete entre os Estados Unidos e Cuba é irrisório, né? Outra coisa era ter relações com o campo socialista, que ficava a milhares de quilômetros de distância. No entanto, a União Soviética estabeleceu com Cuba, durante 25 anos, até um pouco mais, uma estrutura econômica que compensou em grande medida o bloqueio. Foi o tempo áureo de Cuba. Para quem conheceu Cuba como eu tive a oportunidade de conhecer nos anos 80, era um período em que aquela ilha era... Eu vou aqui usar as palavras do Lula, na primeira vez que ele visitou Cuba em 85. Conta. O Lula vai a Cuba e, no retorno, um jornalista o pergunta a ele, eu acho que foi da Folha de São Paulo, e perguntaram a ele o que ele tinha achado, era a primeira viagem dele a Cuba. E ele respondeu, olha, se eu fosse da classe média, eu ia achar uma porcaria, não tem nada para comprar, não tem restaurante bacana. Agora, eu sou filho da classe trabalhadora, para a classe trabalhadora aquele país é um paraíso. Excelente. É um paraíso. Não tem demissão, tem escola gratuita, tem saúde gratuita, tira as férias nos melhores hotéis por conta do sindicato, é uma segurança absoluta da hora que nasce à hora que morre. Para a classe trabalhadora é um paraíso. Então, é um pouco isso. Quer dizer, Cuba conseguiu essa prosperidade dos anos 70 e 80, ajudada pela sua integração à economia socialista, ao campo socialista liderado pela União Soviética. A União Soviética estabeleceu com Cuba um mecanismo formidável. Qual era a essência do mecanismo? A União Soviética importava de Cuba cana-de-açúcar, ainda que a União Soviética não precisasse de açúcar, porque a União Soviética extraía açúcar da beterraba. Tá. Ela importava esse açúcar, essa cana-de-açúcar, aceitando um acréscimo de 30% sobre o valor de mercado. Nossa! Aceitava um sobrepreço. Esse açúcar não era pago com moeda, porque o rublo seria inútil para Cuba adquirir em outros mercados aquilo que ela não podia adquirir nas economias socialistas. Claro. Ou que era muito caro adquirir nas economias socialistas. A União Soviética pagava com petróleo precificado 30% abaixo do preço mundial, com desconto, com um cupom de desconto de 30%. Então, um cashback. Um cashback de 30%. Então, Cuba, um cashback em petróleo. Tá certo? Então, o que acontecia com Cuba? Ela exportava açúcar para a União Soviética, recebia petróleo, tinha o petróleo suficiente para garantir o abastecimento da ilha, e isso gerava uma sobra de petróleo, tinha um excedente de petróleo, que Cuba comercializava no mercado secundário do petróleo que ficava em Roterdã, na Holanda. Com isso, Cuba tinha divisas, e com essas divisas, Cuba comprava à vista, porque o bloqueio impedia ela de ter qualquer tipo de financiamento no mercado ocidental, comprava à vista aquilo que não estava disponível ou que seria muito caro adquirir
junto aos países socialistas. Isso garantiu a Cuba uma baita prosperidade nos anos 70 e 80, se compararmos Cuba com países com as características de Cuba. Claro. Muitas vezes, analistas comparam Cuba com países da Europa do Norte. Não faz nenhum sentido. Mas o fato é que, a partir da inserção, a combinação entre o sistema socialista e a inserção de Cuba no campo socialista liderado pela União Soviética garantiu que Cuba tivesse acesso a uma poupança internacional que, repito, em grande medida, compensou o bloqueio. E permitiu a Cuba ser um país, digamos, exótico. O que era exótico? Cuba não tinha turismo internacional e não queria ter. Nem precisava, né? Nem precisava. Então, você ia no Hotel Nacional. O Hotel Nacional é um dos grandes hotéis simbólicos do mundo, né? Você pode procurar em qualquer lista desses sites e revistas especializadas em turismo os 10 hotéis icônicos, essa palavra que agora está na moda, né? Os 10 hotéis icônicos do mundo. Pô, o Hotel Nacional vai estar lá. Você ia para Cuba nos anos 70 e 80, o Hotel Nacional era ocupado puramente pela classe trabalhadora cubana. Nossa. Que eram as férias que os trabalhadores tinham direito e os sindicatos entregavam o turismo, o direito de hospedagem no Hotel Nacional e outros hotéis também icônicos de Cuba, por conta do desempenho que aquele trabalhador teve. Seria uma espécie de prêmio. Todos os trabalhadores tinham as férias financiadas. E aqueles que tinham um melhor desempenho, seja no trabalho, seja na militância, no sindicato, nos comitês de defesa da Revolução, no partido, eles recebiam como bônus férias nesses lugares paradisíacos. Uma colônia de férias premium. Prêmio. Isso ia no Hotel Nacional e era muito engraçado, porque você não assistia isso em nenhum canto do mundo. O Hotel Nacional não era pura classe trabalhadora. Então, esse mecanismo permitiu que Cuba tivesse esse ciclo de prosperidade. Veja, aí começa o primeiro, que a gente pode avaliar como o primeiro erro da Revolução Cubana. Mas volto a dizer, é um erro que a gente pode analisar hoje como engenheiros de obra feita. Aí fica bem mais fácil. Bem mais fácil, não é? Então, os cubanos, quando se estabelece o pacto com a União Soviética, porque a União Soviética operava diferente do que a China. A União Soviética estava numa disputa política, ideológica, econômica, militar contra o sistema capitalista. A União Soviética não via suas relações internacionais como uma rota comercial, era uma rota geopolítica. Ter Cuba como uma vitrine do socialismo na América Latina e como uma base perto dos Estados Unidos valia o que fosse. Então a União Soviética não tinha interesse em... Não era um problema comercial ou econômico. A União Soviética, bom, quanto é que custa Cuba viver bem? 15 bilhões de dólares por ano? Pronto. Está aqui o cheque. Tchau. Queremos que Cuba seja uma vitrine para os demais países da América Latina. Quando se estabelece o pacto entre a União Soviética e Cuba, os cubanos tiveram que tomar a decisão. O que fazer com essa poupança internacional? E aí havia duas posições. Uma posição era o seguinte: vamos pegar essa poupança internacional, melhorar a vida do povo, é claro, mas vamos diversificar a economia. A gente não pode ficar dependente da cana-de-açúcar. A gente tem que pegar esses recursos e uma parte importante desses recursos tem que ser para criar outras cadeias de valor para Cuba deixar de ser uma monocultura, ou uma duocultura, né? Porque você tinha a cana e você tinha o tabaco, mas o açúcar era predominante. Havia uma outra corrente que acabou predominando, porque é a corrente para a qual se inclinou Fidel Castro depois de duros debates, que era: vamos pegar essa poupança e vamos fazer de Cuba o mais incrível estado de bem-estar social da América Latina. Afinal de contas, a União Soviética é eterna. E as relações que a União Soviética propõe a nós é uma dependência inversa, é uma dependência reversa. Ou seja, eles não extraem valor da ilha, eles entregam valor à ilha. É como uma relação assim, de pai para filho, ou de filho para pai. E de pai muito generoso. E aí os cubanos, claro, ou seja, criaram um estado de bem-estar social, era o objetivo da própria Revolução, e é o que dava, era um dos elementos, não era o único, que dava prestígio e apoio social à Revolução, cercada e bombardeada pelo bloqueio, pelas tentativas de assassinato de Fidel e tudo. Claro,
vista aos olhos de hoje, essa decisão pode parecer errada, e certamente foi errada. Mas quem nos anos 60 ou 70, quem era um maluco que diria o seguinte, olha, e se a União Soviética deixar de existir? Imagina, né? Não, ninguém. Eu me lembro, eu vou te contar uma passagem aqui, Bia, já era 1989, eu estava em Cuba, eu me lembro que eu estava hospedado num hotel horroroso que tem lá em Havana, que são umas torres, assim, uma torre chama Netuno e a outra torre chama... Eu sei qual que é esse. Fica lá em Miramar. Sim. Outra torre, esqueci o nome. Uma Netuno e outra Triton. Triton e Netuno. Sim. São duas torres de concreto feias de dar dó. Mas eram uns hotéis. E eu estava ali em Cuba, eu estava a trabalho, não me lembro exatamente matéria para que eu estava fazendo. E era o dia 26 de julho de 1989. Só isso. E eu sabia que o Fidel, como sempre, todo dia 26 de julho, ele ia fazer um discurso lá em Santiago, eu estava em Havana, ele ia fazer um discurso celebrativo do assalto ao quartel de Moncada, de 1953, que, enfim, é o início do movimento da Revolução Cubana, que depois seria vitoriosa em 1º de janeiro de 59. E esses comícios de Santiago em julho são sempre muito cedinho, porque é muito quente, né? Sim. Então o comício é sempre às 7 horas da manhã. Imagina que aqui no Brasil a gente marcar a manifestação às 7 da manhã, quem que aparece? Eu fui num desse, era às 5 da manhã, que já tinha 10 mil pessoas. Nesse que eu fui, que era do aniversário de 60 anos da Revolução. Aí fiquei impressionada da quantidade de gente acordada e pronta para a luta. Às 5 da manhã. Às 5 da manhã. Então, eu liguei a televisão para assistir o discurso do Fidel. Quando eu ligo a televisão, eu vejo o Fidel dizendo assim, se um dia nós acordarmos e a União Soviética não mais existir, teremos que tomar medidas duríssimas para poder sobreviver ao cerco imperialista. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Claro, já havia a crise soviética em 89, estava já naquele processo que levaria à queda do Muro de Berlim, era uma situação perigosa, mas a ideia de que a União Soviética deixasse de existir provocou em mim um impacto, tipo, o que esse senhor está tomando? Você queria ou não queria o que ele estava tomando? Não, porque, nossa, Bia, a União Soviética tinha enfrentado cerco imperialista, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, e nunca, nada destruía a União Soviética. Era indestrutível. Para mim, em especial, que vem de uma família comunista de 3 gerações, é a mesma coisa, não sei, é a mesma coisa que deve ser para um católico alguém dizer que o céu vai deixar de existir. Não existia essa hipótese. Era uma coisa... Eu me lembro que eu fiquei atormentado com o que ele estava falando. Então, eu conto essa anedota para ilustrar esse retorno ao tempo que eu faço para os anos 60 e 70. Pois é, quem podia imaginar que a União Soviética ia deixar de existir? Havia uma ofensiva revolucionária no mundo longuíssima, que havia se iniciado logo depois da Segunda Guerra Mundial e que continuou até o final dos anos 70, com a vitória no Vietnã. Agora vão ser 50 anos, ano que vem, 50 anos do triunfo revolucionário, o triunfo libertador do Vietnã, 30 de abril de 75. Vitória da Revolução Iraniana, vitória da Revolução Nicaragüense. Então, era ainda essa longa onda ofensiva da Revolução Mundial, 45, 79. São 35 anos, praticamente, de ofensiva revolucionária. E é nesse ambiente que os cubanos tomam essa decisão, que hoje nós podemos criticar, mas que naquela época não era possível antever essa possibilidade. Naquela época também os cubanos cometem um outro erro. Aí eu acho que foi possível antever. E que agora eles estão tentando desfazer o erro em condições muito piores. Sabe que depois que houve a invasão da Baía dos Porcos, em 62, em 61,
foi uma derrota fulminante da Contra-Revolução. Foi a última grande ação da Contra-Revolução para derrubar o governo de Fidel, entre 15 e 20 de abril de 1961. Mas depois daquilo, continuaram a existir focos da Contra-Revolução dentro do território cubano em luta armada, na Serra de Escambrá e em outras regiões de Cuba. Ah, não sabia disso não. E esses grupos contra-revolucionários eram alimentados pela CIA, pelos Estados Unidos e também financiados pela pequena burguesia que continuava a existir em Cuba nos anos 60. Donos de restaurantes, donos de mercearias, donos de barbearias, advogados. A pequena burguesia, parte da pequena burguesia, financiava esses grupos contra-revolucionários. E financiava muitas vezes diretamente e outras vezes criando situações artificiais de escassez e pressão econômica sobre o governo cubano, escasseando o fornecimento de determinadas mercadorias, enfim, tentando criar sabotagem econômica. Nesse cenário, em 1968, o Fidel, como uma resposta política, toma uma decisão econômica e desencadeia a chamada ofensiva revolucionária. O que foi isso? A estatização de todos os meios de produção e distribuição na ilha. Tudo passou a ser estatal. Até o sapateiro passou a ser estatal. Um pouco copiando, um pouco muito, né? Copiando o modelo soviético. Isso criou uma situação na economia cubana complicada, porque, embora Cuba vivesse bons ventos em vários setores, toda essa área de serviços e do pequeno comércio começou a enfrentar enormes dificuldades, porque aí sim o bloqueio pegava pesado. Sem os canais privados de compra e venda de produtos e serviços, essa área comercial e de serviços tinha dificuldade de se abastecer, de se organizar e de ser gerida a partir da propriedade estatal. Então, ali era uma coisa débil desde aquela época. Você era capaz de ir para Cuba nos anos 80? A primeira vez que eu fui a Cuba foi em 1979. Tem ali 45 anos. Nossa Senhora. Foi ruim fazer essa conta agora, né, Breno? 45 Doeu. foi ruim. Doeu. E se andava por Havana, eu me lembro de uma vez, eu não sei se foi em 79 ou em algum ano posterior, se andava por Havana e era quente, você queria comprar uma garrafa d'água. Quem disse que você encontrava um lugar para comprar uma garrafa d'água? Era difícil achar uma bodega aberta, porque depois que foi estatizada, a alocação do sistema de bares e restaurantes passou a ser medida por uma lógica que não era do mercado. O mercado, ele tem se provado, eu não estou falando do mercado capitalista, estou falando do mercado em geral. O mercado tem se provado, conforme a experiência vietnamita e chinesa nos mostra, o mercado tem se mostrado bastante relevante como método de alocação de recursos nas economias de baixa intensidade, ou seja, serviço e comércio, por exemplo. Tá? Porque a oferta responde com muito maior rapidez à demanda através do mercado. Um sujeito que pode abrir um bar e ele sabe que no bairro dele tem demanda, ele abre o bar em uma semana. Cria lá, faz a casa dele, da garagem da casa dele um bar, compra mercadoria e ali tem oferta. A oferta vai acompanhando a demanda com muita rapidez. Numa economia planificada, isso é uma complicação, né? Porque é assim, aquela demanda, vamos dizer assim, por um bar num bairro, passa por uma reunião no nível do distrito, sobe depois para o nível do município, da província. Até voltar... Até voltar são 4, 5 anos, né? Então, a economia planificada mostrou muita pujança, muito valor, muito vigor, muita eficácia no que diz respeito à infraestrutura, à indústria de bens de equipamento, à indústria espacial, à indústria de defesa, ao ensino, à educação, inegavelmente. A economia planificada é muito superior à economia capitalista nesses âmbitos, mas no que diz respeito à economia de menor escala, a economia de comércio, serviços e agricultura, a inexistência de mercado se provou um problema. Então, Cuba tinha isso. Então, você tinha uma situação que, naquele momento, podia não trazer muito problema, mas que, lá para frente, criou uma série de questões. Agora, de toda maneira, Cuba vinha nos anos 70, começa nos anos 60, mas nos anos 70 e 80, ela atinge o seu apogeu econômico.
Bom, aí vem a crise do sistema soviético e o colapso do Estado soviético. E Cuba sofre um segundo bloqueio, os efeitos como se fosse um segundo bloqueio. Você sabe que ali, entre 91, 92 e 93, Gorbachev já vinha descumprindo os acordos com Cuba a partir de 88. Começa a ter problemas o cumprimento dos acordos em 88. Uhum. E, finalmente, deixa de existir a União Soviética em 91, e a Rússia, que herda os acordos internacionais da União Soviética, rompe o acordo com Cuba. 91, 92, 93, a economia cubana caiu 38%. Nossa! É mais do que a própria União Soviética teve de queda na sua economia por conta da Segunda Guerra Mundial. Nossa, e foi muito marcante, né, para o povo cubano. Até hoje você vai lá conversar, eles falam muito desse período, né? Brutal. Cara, foi uma brutal queda da economia cubana. Cuba ficou, de um lado, com o bloqueio, que não só continuava, como foi radicalizado pelo governo democrata de Bill Clinton. O governo de Bill Clinton radicaliza, porque considerava que havia chegado a hora de derrubar a Revolução Cubana, então ela precisava ser asfixiada, a Revolução Cubana. E, do outro lado, o colapso do sistema soviético. Então, Cuba ficou numa situação dramática, num momento em que a América Latina estava tomada pelo neoliberalismo e ela não tinha nenhum parceiro regional. Então, a situação em Cuba foi tenebrosa. É o que eles chamam lá do período especial, né? Que são os anos 90. Você sabe, eu vou só fazer um parênteses aqui, contar um caos. Eu fiz uma pesquisa, enfim, do meu mestrado com uma das fontes era um combatente da Sierra Maestra, tal, e eu fui nessa última viagem visitá-lo, porque já estava velhinho e eu sabia que podia ser a última vez, e foi que eu falei com ele, e ele foi me mostrar o quintal dele de fundo. E ele, um senhorzinho idoso com seu quintal de fundo, e de repente ele olha e fala assim: tá vendo essa goiabeira? Essa goiabeira foi a nossa alimentação durante o período especial. Se ela não existisse, a gente estava passando fome. É isso. Não, eu me lembro de alguns fatos no período especial que são dolorosos. Por exemplo, faz tempo que eu não vejo, eu era muito amigo de um físico lá em Cuba, a família inteira dele era de físicos. Ele era físico, a companheira dele era físico, os filhos eram físicos, eles eram sumidades na área de física na Universidade de Havana. E ele me convidou para jantar na casa dele. Ele morava numa casa grande, porque a família dele não tinha imigrado depois da vitória da Revolução, era uma família rica. Então ele pôde ficar com a casa, porque essa foi a lei na Revolução Cubana, que aquelas famílias que permanecessem na ilha podiam preservar suas propriedades residenciais, né? Ele morava numa casa bacana lá em Miramar. E aí eu vou comer na casa dele e eu vejo ali que a companheira dele, que sempre foi uma pessoa muito espontânea, muito conversadeira e tudo, eu vejo que ela está constrangida. Eu chamei ele. Falei: chama Jesus. Jesus, o que acontece? Por que ela está assim? Será que você combinou com ela que você ia me convidar? Eu estou vendo ela chateada. Ela, puta, Breno, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabia que você vinha, você tinha avisado, eu te convidei, ela sabia, ela gosta muito de você, meus filhos gostam de você, ele era um cara mais velho. E a gente tentou encontrar carne para fazer um bife agora à noite, mas a gente não achou. E ela está tendo que fazer bife de soja. E ela está envergonhada. Eu falei: Jesus. Nossa. Por favor. Mas veja. Essa era a situação. Né? Não é que houvesse fome em Cuba. Veja, nunca houve uma situação tecnicamente de fome em Cuba. Agora, Breno, eu fico pensando, isso está na memória das pessoas e provavelmente isso tem algum medo também de quem viveu essa época e que hoje vivendo umas dificuldades que estão em outro paralelo, né, em outra situação, mas eu fico imaginando que hoje a situação também reacenda esses traumas, né? Aí vem um problema da identidade geracional. Nós estamos na 4ª geração. A primeira geração que viveu e fez a Revolução Cubana, ela comparava a Cuba pós-revolucionária com a Cuba pré-revolucionária. Essa geração é pátria ou morte, porque a mudança de vida em Cuba foi algo espetacular. Jamais visto, nunca um país pobre, a vida do povo melhorou tão rapidamente quanto na Revolução Cubana. Eu arrisco a dizer que a melhora foi mais ampla e profunda do que com a Revolução Chinesa e a Revolução Russa nos primeiros anos. Até porque é um país menor, etc. e tal.
Então, a melhoria de vida foi extraordinária. Em poucos anos, Cuba tinha vencido o analfabetismo, tinha feito a reforma agrária, avançava na universalização do ensino público, avançava na universalização da saúde. Quer dizer, em poucos anos, a classe trabalhadora cubana conheceu uma outra vida. Então, essa primeira geração, ela é uma defensora da Revolução. Só que essa primeira geração está partindo. Ela está para cima dos 75 anos. Essa geração é a geração histórica. Eles estão partindo. Houve uma segunda geração, que são os filhos dessa primeira geração, que conheceu o ciclo de prosperidade. É uma geração que era adulta nos anos 70, nos anos 80, e, portanto, também defende a Revolução porque viu como avançava aquele modelo em Cuba. A terceira geração começa a claudicar. É uma geração de quem nasceu nos anos 80, nos anos 90 e só conheceu a crise. 30 anos lá se vão de crise. Uhum. Claro, por proximidade com as gerações anteriores, é uma geração que se divide entre a defesa e a crítica da Revolução Cubana. E aí o problema está na quarta geração. A quarta geração, embora ela tenha conhecido um período de recuperação nos primeiros anos do século XXI, com a vitória de Chávez na Venezuela em 98, a vitória de Lula em 2002, Cuba voltou a empinar para cima, a tentar sair daquela situação de sufoco dos anos 90, saiu do período especial, aquela situação mais dramática de escassez, foi sendo superada por uma década. Então essa quarta geração, até que viveu sua infância numa situação de ascenso relativo, mas em seguida vem a crise atual. Então você tem uma relação diferente de cada geração com a Revolução Cubana. É claro que no caso de Cuba, como de qualquer outro processo revolucionário, ou de Cuba em especial, não é apenas a questão material que conta, não é apenas a economia. Cuba sempre operou de uma maneira inigualável o trabalho ideológico, né? Ou seja, Cuba, a preparação, a formação ideológica, a organização do povo, a participação popular, a tentativa permanente, o esforço permanente de criar uma identidade entre povo e revolução, faz com que o povo cubano preserve majoritariamente o apoio ao processo revolucionário, mesmo numa situação de crise econômica que já tem 3 décadas. Quando você fez todo o circuito de formação e você não encontra um emprego condizente com a sua formação, evidentemente a tua crítica é oposta. Eu fiz tudo o que me cabia. Por que eu não tenho emprego? E aí começa uma crise de legitimidade na Revolução, na geração mais nova. Qual é a tendência natural? Imigração. Sim. Uhum. Imigração. Buscar em outros países oportunidades. Breno, como é que você vislumbra o futuro de Cuba, o futuro próximo agora? Olha, eu acho que o governo cubano tem adotado já há muitos anos as medidas pertinentes para enfrentar essa situação. Ou seja, Cuba tem buscado reformar sua economia, buscando um equilíbrio mais adequado entre Estado e mercado. Acho que Cuba foi resolvendo, pelo menos formalmente, uma série de entraves. Por exemplo, essa estatização no comércio e nos serviços, isso foi sendo resolvido com o estímulo ao que eles chamam de cuentapropismo, os trabalhadores por conta própria, aquilo que a gente no Brasil chamaria de empreendedores. Uhum. Né? Então, Cuba abriu muito espaço para esse tipo de iniciativa. Isso permitiu resolver o problema da escassez. Cuba hoje não tem problema de escassez. Cuba tem um problema de inflação e de perda do valor dos salários, por conta da praticamente inexistência de reserva em divisas internacionais. Cuba não tem dólares, Cuba não tem ouros. Cuba foi muito afetada pela pandemia, além do bloqueio que foi radicalizado com Donald Trump. Logo em seguida vem a pandemia detona a principal fonte de divisas de Cuba, que era o turismo, e segue sendo. Cuba chegou a ter, no ano de 19, 5.200.000 turistas no ano. É quase o que o Brasil inteiro tem de turismo internacional. Olha só. O Brasil tem 6 milhões de turistas por ano. Cuba chegou a 5,2, o que significava dizer muita entrada de divisas,
investimentos em hotelaria, investimentos em entretenimento turístico e assim por diante, o que permitia a Cuba ter moeda forte, dólar, euro, e com isso adquirir no mercado à vista, porque, repito, o bloqueio impede praticamente que Cuba tenha financiamento, adquirir os produtos necessários à economia cubana e ao povo cubano. Com a pandemia, o turismo foi detonado. Eu acho que Cuba não está chegando a 2 milhões de turistas. Ano passado não chegou a 2 milhões de turistas. Nossa. Uhum. Então é uma situação dramática. Cuba foi atingida pela crise venezuelana. A Venezuela era o principal parceiro de Cuba, fornecendo petróleo. Já tem aí quase 10 anos em que a Venezuela não consegue, porque também está sob bloqueio. Então, Cuba vive um desabastecimento de petróleo enorme. Somente agora as relações com China e Rússia vão apontando para uma situação um pouco mais confortável, mas é uma situação dramática. O governo cubano vem tomando medidas, eu acho que na direção correta, mas eu vou dizer com toda sinceridade, Bia, não existe escapatória para Cuba, voltando à ideia do início da nossa conversa, sem uma inserção internacional, sem uma aliança internacional. Ou seja, Cuba somente pode sair dessa situação atual, preservando o sistema socialista, se houver uma aliança abençoada e ancorada na China, que atrai a Rússia e outros aliados. Mas fora de uma aliança internacional que repõe, ao menos parcialmente, a lógica da União Soviética, Cuba não consegue sair da UTI. Ela não tem forças próprias para isso. Não é que não tem forças próprias internas, sociais ou econômicas, não tem forças naturais para isso. Ela precisa de um fundo a perder de vista, de um fundo que permita à economia cubana respirar e se reorganizar. Ela precisa de algo como 15, 20 bilhões de dólares por uns 5, 10 anos. É isso que precisa Cuba. É pouca coisa. Isso é 1/3 do orçamento da cidade de Xangai. Então, essa é a situação. A construção dessa aliança internacional é a questão fundamental. Claro, a solidariedade pontual, como agora com a crise energética, ela é muito importante. É o socorro imediato, é muito importante. Acho, inclusive, que o Brasil poderia fazer mais por Cuba. Agora, para que Cuba possa ter uma solução estrutural, ela precisa dessa aliança internacional de longo curso. Bom, Breno, vou te fazer uma última perguntinha, porque já que você foi 100 vezes, eu não tinha essa informação e eu tô chocado, eu tenho uma curiosidade, qual música, ou músico, ou grupo você gosta de ouvir que é cubano, assim? Você gosta de música, que eu sei. O que eu mais gosto é um clássico da música cubana, que é Benny Moré. Eu sei qual é, eu tenho um CD, dessa época, tem um CD dele. É espetacular. Benny Moré vem dos anos 40 e é um dos grandes músicos do mundo, né? A música cubana é muito rica, né? É um dos países mais musicais do mundo. Cuba, você ouve música, tudo que é lugar, né? Você vai andando na rua, tem música, ou é música na casa das pessoas, ou é música dos restaurantes, ou é música na praça. Então é um país, país que tem uma energia cultural e musical, propriamente musical, espetacular, né? Mas eu gosto muito, muito, muito do Benny Moré. Muito, muito. Então você que está ouvindo o podcast, vai lá na descrição do episódio que eu vou deixar o link para você que não conhece ouvir Benny Moré. Obrigada, Breno. Obrigado, Bia. Um grande prazer. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br